Antes da leitura, as crianças que estão presentes, que desenham. Então, se quiserem desenhar, uma opção aqui é fazer 4 desenhos na folha, dividir a folha em 4 desenhos. Hoje nós vamos ouvir da palavra do Senhor, um momento bastante importante, que foi quando um anjo apareceu a uns pastores lá em Belém, na cidade lá que Jesus nasceu. Então, para as crianças, vamos fazer primeiro desenho, os pastores. Quem eram esses pastores? Eram pessoas que cuidam dos rebanhos, do gado, dali das ovelhas, dos cabritos. Então, esses pastores estavam guardando esses rebanhos. Apareceu um anjo. Então, pode fazer ali os pastores cuidando das ovelhinhas e o anjo ali que se aparece diante deles. No segundo desenho, não é mais um anjo, tá os pastores. Só que agora é muitos anjos, né? É uma multidão de anjos, é a milícia do exército celestiais que estão ali louvando a Deus. E esses anjos, ele fala para os pastores que eles devem que nasceu na cidade de Davi o Salvador. E eles vão encontrar lá na cidade de Davi, lá em Belém, uma criança enrolada em faixas e deitada numa manjedoura. Então os pastores vão até lá em Belém para ouvir como ouviram dos anjos. E no último desenho, vocês vão fazer você e a sua família, que teve o privilégio de ter o encontro com o Senhor Jesus, de Cristo Jesus ter nascido no seu coração. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro desenho, os pastores cuidando das ovelhas e aparece um anjo. No segundo desenho, são os pastores, o rebanho, só que muitos anjos. E no terceiro desenho, os pastores indo encontrar esta criança que nasceu lá em Belém. E no último desenho, você todo feliz com a sua família, porque Cristo Jesus nasceu no seu coração. Você teve um encontro com este Senhor Jesus, o Rei da Glória. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, o versículo 8 até ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto como lhes fora anunciado. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, Pai, que lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para compreensão, Pai. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo Teu povo hoje reunido, Senhor, para nós adorarmos ao Senhor,
louvando a Ti, ó Deus, por mostrar a nós tão grande salvação, porque o Senhor nos amou e enviou o Teu Filho ao mundo, ó Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Nós louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos que a Tua palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha transformar os nossos corações, que saiamos daqui diferente da forma como entramos, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós que estamos nesse momento no período de Natal, hoje véspera de Natal, muitas vezes as pessoas desvirtualizaram aquilo que seria o sentido do Natal. Nós cantamos, eu sei o sentido do Natal, só que muitas pessoas desconhecem esse sentido do Natal. Eu citei na liturgia uma frase, né, de Tim Keller, saudoso pastor e escritor, que ele diz que o Natal só existe porque o homem é incapaz de salvar por ele mesmo, porque o homem, sendo pecador, ele não tem a condição de se salvar. Por isso era necessário que viesse o Salvador. Então o homem caído, o homem em estado de miséria, o homem debaixo da ira e da maldição de Deus, não tem a capacidade de se salvar, como nós lemos ali no Salmo de número 14, a qual descreve qual é o estado do homem caído. E para isso é necessário que houvesse um mediador, que houvesse o Salvador, para que viesse resgatar este homem da sua condição pecaminosa a qual ele estava. Por isso o Natal é um momento, uma festa bastante importante dentro da cristandade, que não deve ser de forma alguma desvirtuado do seu sentido original. Existem muitas pessoas que falam, né, não se pode comemorar o Natal, porque não se sabe exatamente o dia que Cristo nasceu. Isso é verdade, nós não sabemos qual é o dia certo que Cristo nasceu, mas é um dia que foi escolhido para nós lembrarmos daquele evento glorioso, daquele evento maravilhoso, a qual Deus, o Verbo de Deus, se faz carne, a qual o Verbo se encarna para a salvação. Foi isso mesmo que nós lemos no texto de Mateus, capítulo 1, a qual o Senhor ali, através do anjo, aparece em sonho para José, dizendo que era para ele receber a sua esposa Maria, porque ela daria à luz um filho, a qual seria colocado o nome de Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. É isso que o nome Jesus significa, que Deus é salvação, e para isso a qual ele veio a este mundo, para trazer a salvação a estes homens que não podem se salvar por eles mesmos. Apóstolo Paulo, em Gálatas, escreve que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Naquele momento a qual nós lemos no texto, tinha acontecido aquele momento tão esperado, a qual os profetas profetizaram de que o menino nasceria de uma virgem, que o menino nasceria, o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aquele momento ali aconteceu. Então, o anjo ali primeiramente anuncia a Maria, o anjo Gabriel, que ela haveria de dar à luz. Depois o anjo aparece ali para José, porque a sua esposa estava grávida, sem que os dois houvessem coabitado, e ele tenta deixá-la secretamente, né? Mas o anjo aparece, não deixa a sua esposa, porque o que nela é gerado é pelo Espírito Santo. Depois disso, Maria e José ali vão da cidade de Nazaré para Belém, porque foi colocado um decreto por César Augusto, a qual todos deveriam ali daquela região do império se recensear, fazer o seu recenseamento, e eles, como eram da família e da casa de Davi, foram até a cidade de Belém. José, que era descendente direto de Davi, através de Absalão, e Maria, que era descendente também direto de Davi, através do filho de Davi,
Natã. Então, famílias direto, de linhagem direta de Davi, tanto José quanto Maria foram até Belém para recensear-se. Mas enquanto às vezes eles estavam ali, a cidade provavelmente cheia por causa de várias pessoas que vieram ali para a Judéia para esse recenseamento, não havia lugar para eles numa estalagem, e foi providenciada então essa estrebaria, uma gruta, uma casinha ali onde guardavam-se os animais, e ali que é onde o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, nasceu ali, colocado então numa manjedoura. Algo que nós aprendemos sempre com o Senhor Jesus é muitas vezes ele quebrar os paradigmas, né? Então ele, sendo o Senhor da Glória, não nasce em berço de ouro, é colocado ali numa manjedoura. Então o Senhor Jesus, ao decorrer, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai se surpreendendo com os ensinamentos de Jesus, né? Ele vai dizendo que bem-aventurado é os pobres de espírito, bem-aventurado é os que choram. O maior é o não o que serve, não é o que é servido, mas o que serve. Então a gente vai vendo no Senhor Jesus sempre esses contrastes, e até mesmo no seu nascimento a gente vê essas coisas quebrando os paradigmas, sendo o Senhor da glória, como nós lemos ali do profeta Isaías, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o Pai da eternidade, nascendo numa condição humilde. Mas o que é mais interessante ali na história do Senhor Jesus, quer dizer, todo o acontecimento do nascimento do Senhor Jesus é surpreendente e maravilhoso, mas a forma como Deus quis revelar essa mensagem, através ali dos simples pastores. Olha ali, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Humildes pastores, que muitas vezes acostumados ali a guardar, fazendo o seu ofício há muitos anos, talvez aprendido ali dos seus pais, passado tantas noites ali, tantas madrugadas, mal imaginavam eles que aquela noite seria uma noite totalmente diferente daquilo que eles tinham imaginados ou vividos, uma noite que transformaria a vida deles, e o mais interessante, transformaria as nossas vidas também. Os estudiosos dizem que os pastores não eram uma classe benquista ali nos dias ali de Jesus. Mas por que não era uma classe bem vista? Porque muitas vezes, pelo ofício de ter que ficar ali cuidando dos rebanhos, muitas vezes eles não cumpriam todas as leis, muitas vezes cerimoniais. Por isso que muitas vezes os pastores não eram bem vistos. E tinha até uma lei ali circulando, segundo os historiadores dizem, que um pastor não poderia servir de testemunha no tribunal, porque nem a palavra dele daria um valor, visto como a situação ali dos pastores estava tão desacreditada naqueles dias. Mas para essas pessoas humildes, essas pessoas que podemos até dizer marginalizadas pela sociedade, pela providência do Senhor, foi o Senhor servido de trazer a notícia mais importante que tinha acontecido naquela noite. Então havia aqueles pastores que estavam ali guardando o rebanho durante a vigília da noite. Olha o versículo 9: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Como eu falei, uma noite que não era uma simples noite como eles vivenciaram, mas aparece um ser ali, um anjo do Senhor, que desce ali onde eles estavam, e naquele momento a glória do Senhor brilhou. Olha que coisa, você pode imaginar esse momento, você está lá à noite, talvez já, não sei se já é o final da noite, talvez o escuro através do sol das estrelas, não sei se era, qual que era o clima, se estava parte do inverno, verão, como estava, mas acontece que eles viram um ser que se apresentou diante deles, e ali aparece um fulgor e brilha,
Com certeza, isso era para causar temor e medo. E todo o registro dos acontecimentos, tanto nesse momento com os pastores, quanto o anúncio que aconteceu com o predecessor de Jesus, que foi João Batista, quando o anjo Gabriel apresenta-se ali diante de Zacarias, ele teme, ele tem medo, e o anjo disse: não temas. No momento que o anjo aparece para fazer o anúncio para Maria também, quando diz: alegra-te, favorecida, que o Senhor é contigo, ela também teme aquela saudação, mas ele diz: não temas. E agora novamente o anjo também, agora diante dos pastores, para dizer: não tenham medo. Mas por que não ter medo? E o anjo diz: não temais, eis que eu vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Não tenham medo. Eu estou trazendo para vocês boas notícias, boas novas. Eu estou trazendo algo, uma notícia maravilhosa para vocês, que será de grande alegria, e essa alegria não vai estar somente em vocês, mas será para todo o povo. Será uma alegria que indivisível, que não se pode dizer, que vai se espalhar para todos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles não estavam ali preparados talvez para esse acontecimento, para essa notícia. Há alguns comentaristas que dizem que, através que eu falei, muitas vezes a má fama que esses pastores tinham, talvez aqueles pastores que estavam ali eram pastores ali piedosos, que estavam aguardando a redenção de Israel, porque a gente vê que naquele período ali, tanto a gente vai ver nas descrições do Evangelho de Lucas, Simeão, Ana, são pessoas que estavam ali aguardando a redenção, o momento que o Senhor ia se manifestar, ali o momento a qual o Messias prometido haveria de se apresentar. Possivelmente esses pastores estavam também nesse momento, nesse aguardo do Messias, e por isso foi o Senhor servido a apresentar-se essa boa nova, esse evangelho primeiramente a esses pastores, essa boa nova de alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma coisa bastante interessante também nisso é que ali em Belém, há muitos 1000 anos atrás, havia um jovem pastor que estava acostumado ali com o rebanho, que era Davi. E coincidentemente, pela providência de Deus, o descendente ali de Davi, aquele que assentaria no trono de Davi, o Senhor é servido a apresentar essa boa nova de salvação a estes pastores. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa boa nova de alegria, meus irmãos, como eu disse, o homem pelo seu pecado, o pecado que separa o homem de Deus, o pecado que faz o homem inimigo do Senhor, naquele momento, através daquele acontecimento, através do nascimento do Salvador, viria naquele momento, estava nascendo aquele que salvaria o homem dos seus pecados. Então nós que éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, naquele momento o Senhor estava presenteando-nos com o Salvador, algo que nos religaria novamente com o Senhor, algo pela qual nós poderíamos ter paz agora com o Senhor, porque estava ali o Salvador que nos resgata do nosso pecado. E muitas vezes nós crentes, acostumados como nós estamos, muitas vezes a nossa religiosidade, muitas vezes nós não meditamos a respeito do Salvador. Eu lembro que um dia no trabalho uma pessoa perguntou, querendo zombar da fé cristã: vocês falam tanto que Jesus salva, mas salva do quê? E sabe quando a gente fica com aquela cara assim? Do quê? Muitas vezes nós não temos consciência, meus irmãos.
Nós não sabemos da gravidade do nosso pecado. Nós não sabemos que por causa dos nossos pecados nós já somos destinados ao inferno. Por causa dos nossos pecados que muitos estarão no inferno e já estão. Mas muitas vezes nós não ligamos para isso. Mas se nós observarmos as Escrituras, meus irmãos, a necessidade que nós temos do Salvador, a necessidade que nós temos que não podemos nos salvar a nós mesmos. Por isso, meus irmãos, a boa notícia é que o Salvador veio. A boa notícia é que alguém veio para nos salvar, para nos tirar da nossa condição pecadora que nós estávamos por causa dos nossos pecados. Ela dará luz a um filho que lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Para isso que veio o Senhor Jesus. Agora sim nós podemos cantar, eu sei o sentido do Natal. O Senhor veio para nos resgatar, veio para nos salvar da condenação eterna. E isso é a boa nova de grande alegria que foi dado para aqueles pastores e hoje apresentado para nós. Muitos só ouvem do Natal. Natal é legal, comprar presentes, né? Você ouve de tudo, né? As frases de Natal. Mas você só não ouve falar, né? Que Cristo veio para salvar. Que esse é o objetivo do Natal. Muitas vezes comercializando tantas coisas. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Isso é bastante interessante também. O que vem a ser o Cristo? Vem a ser o Messias. Aquilo pelo qual o povo almejava e ansiava, o povo que estava ali sob o domínio romano, que aguardava o momento pelo qual viria o Messias, aquele que fora profetizado pelo profeta Isaías, que diz, o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O Cristo, o ungido do Senhor, o ungido sem medida pelo Espírito Santo, o Messias aguardado. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que salva vocês dos seus pecados, o Cristo, aquele ungido pelo Senhor, sem medidas pelo Espírito Santo, a que fora prometido pelos profetas. E outra designação que o anjo faz, o Senhor. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que coisa interessante. Não é um nascimento de uma criança qualquer. É o nascimento de alguém que vem salvar vocês dos seus pecados. É alguém que vem, que é um Messias tão aguardado, o Messias prometido. E ele também é o Senhor. Quantas profecias estavam se cumprindo naquele momento? Algo tão almejado estava se cumprindo naquele momento, e a uns pobres pastores foi dado o privilégio de apresentar essa boa nova a respeito do Senhor Jesus como Senhor. No livro de Hebreus ele diz a respeito do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Estava ali o Senhor. Algo bastante interessante quando nós vemos as pessoas reconhecendo em Cristo como Senhor, aquele momento ali de Tomé, quando o Senhor ressuscita e se apresenta diante dele, com o corpo glorioso, com as marcas nas mãos, a qual ele vem dizer: Senhor, meu Deus,
meu. É esse Senhor que estava nascendo ali, que era o Senhor da glória, ele que se humilhou, que entrou ali no seu estado de humilhação, que aceitou ali nascer de uma mulher para cumprir o plano da redenção, por amor de mim, por amor de vocês. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o anjo diz assim para eles, né? Isso vos servirá de sinal. Então vai haver um sinal que vocês vão identificar tudo o que eu disse através dessas palavras. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, essa criança, era o costume do período ali fazer nessas ataduras com as crianças, né? Limpavam a criança, passavam um azeite e ali enrolavam a criança, né? Fazia aquele, enrolava o charutinho, né? Com a criança, né? E ali eles encontrariam dessa forma. Só que o nascimento de Jesus estava totalmente, não da forma normal, né? Não estava numa maternidade, não havia uma parteira, estava ali, eu penso, será que foi José que fez o parto de Maria? Nós não sabemos, se teve alguém ajudando, a Bíblia não diz nada dessas coisas, mas foi algo totalmente incomum. Então o anjo está falando, vocês vão encontrar isso, isso vai servir de sinal para vocês vão encontrar essa criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, porque no momento que eles fossem até lá na cidade de Belém, é bem provável que eles encontrassem outras crianças, mas dentro de uma manjedoura, somente uma estaria ali naquela forma. Hoje, né, nós temos os nossos filhos, é tanto cuidado, né, os médicos falam, né, olha, cuidado com as visitas, depois de tomar as vacinas ali do 2º mês, pode receber visita. Meus irmãos, o nascimento de Jesus estava ali cercado de animais, e foram ali quem? Os pastores que não eram limpinhos, cheirosinhos, não, tinha o cheiro do campo. Ali foram aquelas pessoas ali que estiveram em volta ali de Jesus. Mas olha que interessante que acontece no versículo 13, meus irmãos, e subitamente, então no momento aparece um anjo, talvez, e a glória do Senhor se manifesta ali naquele brilho, de forma gradativa, não pôde aparecer, né, todos de uma vez, mas naquele momento, no versículo 13, olha, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Olha que cena maravilhosa, aqueles pastores presenciaram naquele momento. Se a imagem de um anjo dizendo aquelas coisas já causava no coração deles o temor, imagina agora eles veem um exército. Olha que a palavra multidão dá milícia, uma palavra que é usada ali no sentido militar, porque estava naquele momento o general, o rei dos reis, ali nascendo naquele lugar, ali na cidade de Belém. Por isso a multidão, os exércitos ali celestiais estavam ali contemplando e louvando a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz, e tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Aquela criança é aquele que tem a origem desde a eternidade, e que há de reinar em Israel. E os anjos cantavam glórias a Deus nas maiores alturas. Deus encarnado estava naquele momento ali na terra. Então é motivo de glorificar a Deus nas maiores alturas. E nesse momento, olha que coisa interessante, do cântico ali, do louvor dos anjos. E paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Algumas traduções diz boa vontade, outras do seu beneplácito. Tudo aquilo estava acontecendo para que houvesse, então, a paz
ali dos homens. Porque através então do Salvador, o homem deixaria de ser inimigo de Deus, a qual era inimigo por causa dos seus pecados. Ele seria agora novamente religado com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5, justificados, pois, mediante a graça nós temos paz com Deus. E o nascimento do Senhor Jesus estava propiciando isso para que o homem tivesse paz com Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Até mesmo no cântico ali dos anjos, Deus exercendo a sua soberania e agindo como Ele quer, da forma como Ele quer e para quem Ele quer. Os anjos ali louvando a Deus, os pastores presenciando este momento. Então, se ausenta os anjos. Imagina você, os pastores ali presenciando isso. Você viu o que eu vi? Você presenciou o que eu vi? Você ouviu os anjos? Você viu os anjos, o louvor que eles estão dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem? Ausenta-se os anjos para o céu e diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vamos ouvir isso do que os anjos nos acabaram de dizer. A gente precisa ver isso a qual os anjos falaram. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, conforme o anjo falou, a qual eles viriam. Os pastores naquele momento eram simplesmente simples pastores. Mas esse acontecimento transformou, como eu falei, a vida deles e a nossa também. Deixaram de ser simples pastores, eles presenciaram coisas, algo que fez mover eles à adoração ao Senhor e a glorificar ao Senhor Deus. Foram apressadamente, acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura, e vendo tudo isso que eles tinham visto, do menino ali, a Maria, José e o menino na manjedoura, transformaram-se, olha que coisa interessante, nos divulgadores, nos missionários. Olha que forma missional ali dos pastores. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Então, ali na região ali de Belém, começaram eles a divulgar. Olha o que aconteceu com a gente. Apareceu um anjo, depois apareceu um exército de anjos, e esses anjos nos contaram que nós encontraríamos ali uma criança ali envolta em faixas e deitada numa manjedoura, e que esta criança ali é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Foram divulgar a respeito desta boa nova. Eles receberam ali o Evangelho, a boa nova de salvação, e divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Se admiraram pelos que eles tinham ouvido. Agora, para você que tem ouvido, ou será que vocês só têm ouvido, ou vocês fizeram como os pastores, presenciaram a salvação? O Salvador, o Cristo, o Senhor. Muitas pessoas só ouviram, mas aqueles pastores foram lá, viram com seus olhos, e algo que eles viram, começaram a testemunhar. Muitas vezes Deus faz tantas coisas no nosso coração, e a coisa principal é nos salvar. E muitas vezes nós guardamos para nós, a nossa salvação. Estou salvo, salve-se quem puder. Algo maravilhoso aconteceu com aqueles pastores, que não podiam comportar só entre eles. É boa nova de salvação para todo o povo. Algo que eles fizeram, presenciaram e foram divulgar
todos os acontecimentos, nós também. Quem é o que está do nosso lado, pela qual nós não compartilhamos, não anunciamos a respeito do Salvador, do Cristo e do Senhor? E olha que interessante, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. É interessante que o capítulo 2, versículo 51, no momento ali de Jesus, também no meio dos doutores, Lucas também registra que Maria também guardava todas essas coisas no seu coração. Olha o versículo 20, e voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Os pastores não ficaram ali em Belém adorando ali ao Cristo que nasceu. Eles foram lá, presenciaram, adoraram o Senhor, mas voltaram para as suas atividades, eles tinham as responsabilidades. Só que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, uma lição que nós aprendemos nas nossas vidas. No momento que nós conhecemos ao Senhor Jesus, no momento que Deus se revelou a nós, não vamos deixar dos nossos afazeres, mas tudo quanto nós fizermos nos nossos trabalhos, como fizeram os pastores, nós vamos fazer agora para a glória de Deus, porque algo diferente acontece nas nossas vidas. Nós somos testemunhas da salvação, do Salvador, do Cristo e do Senhor, como aqueles pastores que voltaram ali para os seus afazeres, mas agora glorificando e louvando a Deus com tudo que tinha ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Neste Natal, meus irmãos, não seja somente uma data comemorativa, uma troca de presentes, de amigo secreto, de comemorações, de comelança, não. Seja um momento de você meditar, assim como Maria, todas essas coisas nos seus corações. E a pergunta para vocês: a boa nova de grande alegria ali para o povo foi que nasceu ali na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a pergunta para você: Cristo tem sido o seu Salvador? Cristo é o seu Salvador? Cristo tem sido o Messias para você? Cristo tem sido o seu Senhor? Cristo tem sido o Senhor da sua vida? Aquele pelo qual você serve, que você dedica a sua vida a servi-lo como Senhor e você servo? Os pastores glorificaram a Deus. Você tem glorificado a Deus por tantas coisas que Deus tem feito e manifestado na sua vida, primeiramente pela salvação, que é o principal. Você tem dedicado a sua vida em apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como oferta ali, suave ao Senhor, em atitude de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque você não poderia salvar a sua vida por você mesmo, por causa dos seus pecados, mas Deus propiciou o Salvador, o Cristo, o Senhor. Os pastores ali foram conduzidos à adoração. Você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado como é devido ao Senhor na sua adoração? Os pastores foram divulgar o que ouviram e viram. Você tem guardado para si tudo que você ouviu e viu, ou você tem compartilhado das grandezas de Deus para com a sua vida? Que Deus abençoe, meus irmãos, nesse sentido, a cada um de vocês.